que você acha da dieta carnívora como dieta? Falando de extremos que odeiam você, vou apresentar um argumento do advogado do diabo para isso. Qualquer dieta que faça as pessoas comerem menos alimentos processados e mais alimentos saciantes é uma dieta que terá um desempenho melhor do que a dieta padrão americana. Já tive pessoas que defendem a dieta carnívora que me confrontaram dizendo que a fibra alimentar é apenas um enchimento, que você nem a absorve. Dizem, na dieta carnívora eu nem evacuo tanto porque estou absorvendo muitos nutrientes, etc. Sempre acho essas acrobacias mentais de nível olímpico interessantes, porque não é como se não tivéssemos muitos estudos em humanos com resultados concretos de saúde. A crítica a muitos desses estudos é que um dos desafios dos estudos nutricionais é fazer estudos controlados por muitos anos. Você vai prender alguém em uma prisão de dieta por 3 anos seguidos? As pessoas acham que existe um grupo aleatório de pessoas que são sujeitos de teste para diferentes estudos e que ficam esperando pacientemente os pesquisadores virem buscá-las e que esse é o propósito da vida delas. Mas não, elas são pessoas como você e eu que veem um folheto e pensam, vou tentar isso. E muitos desistem. Por quê? Quanto mais controlado você tenta fazer o estudo, menor a probabilidade de as pessoas participarem. Um grande exemplo é quando perguntam, por que não fizeram mais estudos com fisiculturistas? A resposta é, porque eles são péssimos como sujeitos de teste. Se um fisiculturista for randomizado para um grupo de baixa ingestão de proteína em um estudo sobre proteína, ele desiste imediatamente. Se alguém tem um viés de que uma dieta baixa em carboidratos é muito boa e for randomizado para uma dieta rica em carboidratos, vai sair do estudo. Então é difícil fazer esses estudos por longos períodos e manter um nível de controle. Temos que nos apoiar, muitas vezes, em estudos controlados de curto prazo, analisando marcadores de saúde que, esperamos, prevejam resultados de saúde a longo prazo, além de estudos de coorte de longo prazo. Os estudos de coorte são um braço da epidemiologia. Temos estudos transversais que analisam diferentes populações e a taxa de prevalência de uma doença específica, identificando diferenças. Esses são difíceis devido às muitas variáveis de confusão. Já os estudos de coorte são melhores porque acompanham as mesmas pessoas por 20 a 30 anos, sem intervenção, para observar os resultados de diferentes hábitos alimentares, como a ingestão de fibras. O motivo pelo qual fiquei convencido da importância das fibras alimentares para a nossa saúde foi por causa de um gráfico de floresta. Esse gráfico ficou famoso porque James Wilks, em um debate sobre o documentário The Game Changers, no podcast de Joe Rogan, usou um gráfico de floresta contra uma pessoa que não sabia o que era. Essencialmente, um gráfico de floresta em uma meta-análise coloca uma linha central que representa nenhum efeito. De um lado temos favorece o tratamento X, e do outro, favorece o tratamento Y, com os estudos plotados de acordo com o resultado. Por exemplo, se o lado favorável é o de fibras para reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares e câncer, a maioria dos estudos está do lado positivo. Por exemplo, uma meta-análise recente com mais de 1 milhão de sujeitos mostrou que, para cada aumento de 10 gramas na ingestão de fibras, havia uma redução de 10% no risco relativo de mortalidade, câncer e doenças cardiovasculares. Se, por exemplo, uma pessoa de 60 anos tem um risco de mortalidade de 20% nos próximos 10 anos, uma redução de 10% no risco relativo representa uma redução de 2% no risco absoluto. Outro argumento comum é que a dieta carnívora é criticada por desencorajar o consumo de proteína animal de alta qualidade. Eu, particularmente, não tenho essa posição. Minha pesquisa foi financiada por entidades como o Conselho Nacional de Laticínios e a Associação Nacional de Carne Bovina. Portanto, se alguém tem um viés a favor da proteína animal, sou eu. Mas eu sou razoável. Por exemplo, embora a Organização Mundial da Saúde, OMS, tenha classificado a carne vermelha como provavelmente carcinogênica,
Eu não acredito totalmente nisso, pois muitas pesquisas não mostram essa conclusão. E há um grande debate entre as tribos de dieta sobre se a gordura saturada é ruim para você, porque aumenta o colesterol LDL. E há um debate em torno do colesterol LDL. E eu vou te dar o argumento do advogado do diabo para isso. E então eu vou te dar o que a pesquisa diz. Em 2005, eu acreditava que o LDL não importava tanto quanto a proporção HDL por LDL, o colesterol bom, o colesterol ruim. E se você olhar para os estudos de pesquisa, houve muita discordância na literatura de pesquisa sobre. Mas estudos de randomização mendeliana mostraram um efeito da redução da gordura saturada no risco da doença cardíaca. Mas o problema com os ensaios clínicos randomizados é que eles são muito curtos. Doença cardíaca não é algo que se desenvolve em 2 anos. Ela se desenvolve em 40 anos. A doença cardíaca não é a diferença entre você morrer aos 40 anos e aos 80 anos. É a diferença entre você morrer aos 80 anos e aos 72. E então, muitos desses ensaios clínicos randomizados, eles estão usando, quero dizer, o experimento coronário de Minnesota, que é muito citado por pessoas carnívoras. Se você e eu investirmos em um fundo mútuo, portanto, com colesterol LDL, você está diante de um risco de exposição ao longo da vida. Realmente, quantos cursos percorrem suas artérias ao longo de sua vida? Gosto de comparar isso a um investimento. Se você e eu investirmos, se você investir em um fundo mútuo que rende 8% e eu investir em um que rende 9%, se nós olharmos para daqui a 2 anos, quero dizer, eu terei um pouco mais de dinheiro. Mas na prática você não faz diferença. Mas se olharmos para dentro de 40 anos, terei muito mais dinheiro do que você, certo? E então a doença cardíaca é quase a mesma coisa. Leva tempo para realmente ver essas diferenças. E assim, se for engraçado, digo às pessoas que quando algo se alinha com nossas crenças pessoais, nosso nível de ceticismo é basicamente 0. Quando algo se opõe às nossas crenças pessoais, é assim, certo? Nós somos tão céticos, e é por isso que eu digo aos carnívoros o tempo todo. Se a carne vermelha tivesse os dados que as fibras têm para sustentar que ela é um alimento saudável, vocês todos perderiam a cabeça a qualquer momento. Se alguém sequer sugerisse que ela poderia ser ruim para você. Mas como isso não está alinhado com seu sistema de crenças pessoal, você não ouvirá nada disso.